Entendendo a Bíblia em boa companhia e a origem do mal. Qual o pecado original? Quem cometeu o primeiro pecado? Qual foi a forma em que um paraíso dito na Bíblia se revela num apocalipse, num mundo de guerras, mas o apocalipse, a revelação de Jesus. E no Gênesis, o princípio de todas as coisas. Em Isaías, conforto para o povo de Deus. É o consolo para o povo de Deus aqui na terra, trazido pelo profeta Isaías, que agora nos inspira com a mensagem para essa semana, brincando de Deus. Homens e demônios brincam de Deus. Consequência, o orgulho, a vaidade os conduz à destruição. A origem de todos os males não está na paródia, naquilo que foi escondido, porque Satanás, aquele que foi o primeiro malfeitor, o pai da mentira, aquele que maquinou todo o mal, ele esconde muito bem, como qualquer criminoso, como qualquer mentiroso, como qualquer malfeitor esconde o que fez. Não quer que se divulgue a verdadeira história do mal. Mas a revelação nos traz logo as palavras da revelação de Jesus Cristo. Para compreendê-las melhor, pedimos sempre a orientação do Espírito Santo, que foi quem escreveu a palavra de Deus, para que também nos faça compreendê-la da melhor maneira possível. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, pedindo a orientação do Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra, a plena compreensão, aquela que somente Tu podes dar, que nos afaste de qualquer transversação sobre a verdade e nos aproximemos de Ti, cada dia, a cada passo, assim obtenhamos para todos nós bênçãos sem medida do Teu alto trono, de graça e de todo o bem. Dá-nos desse bem, em nome de Jesus. Amém. É do bem que nós nos aproximamos, é da árvore do bem e não da árvore do conhecimento do mal que vamos buscar a fonte do nosso conhecimento. Não das histórias que contam, foi o sexo o primeiro pecado original. Dissemos agora há pouco no programa 5 Minutos Vê Entende que essa não tem base bíblica essa fundamentação. Veja, nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, logo no começo da história desse mundo. Eu repito aqui, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem, encham a terra. Ora, multiplicar um homem e uma mulher, multiplicar, assim como os animais também receberam essa mesma ordem, Deus providenciou o meio. O meio para a multiplicação é justamente o sexo, o amor, não um sexo depravado, deteriorado com a imagem que Satanás coloca. O sexo vindo da costela de Adão, daquela que foi feita à imagem e semelhança de Deus, porque ela foi feita à imagem de Adão, como lemos também em Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Um auxílio e alguém semelhante, correspondente. Lembra que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Pois agora ele está dizendo que vai fazer uma mulher que seja uma adjutora, aquela que vai ao lado. Tirou da costela, por isso do lado, não da cabeça para que não mandasse, nem dos pés para que fosse pisoteada, mas tirou da costela um lugar do companheirismo, um lugar do abraço, um lugar de caminhar juntos, um lugar de apoio, um apoio para o esqueleto, um apoio para o cérebro e um amparo para os pés. Pois bem, mas não aqui então farei para alguém que lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o homem disse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, a primeira tarefa de Adão foi dar nome científico aos animais, tal qual os nomes que hoje damos cientificamente. Musca doméstica, apis mellifera, canis lupus, gatus felix. São nomes científicos, nomes que os cientistas, os estudiosos deram aos animais, tais como os conhecemos, aos animais e às plantas. Adão, portanto, foi o primeiro cientista a dar nome aos animais, sob inspiração de Deus, que fez passar para sua frente os animais. Isso também trouxe uma consciência, os pares seguiam à sua frente e ele não encontrava aquela que lhe correspondia.
Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só, farei alguém que lhe corresponda. Fez passar os animais. Pois no verso 20, assim o homem deu nome a todos os animais, rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez o homem criar um profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. A primeira cirurgia não foi por um mal necessário, não foi por um defeito na criação, por algum órgão defeituoso ou por algum problema de pecado ou de saúde. A primeira cirurgia foi para multiplicar, foi para atender o comando de Deus. Encham a terra e multiplicai. Para isso precisava haver a mulher, aquela que vai ao lado, não apenas o homem. Pois bem, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Fez cair o sono, fechando o lugar com carne. Verso 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Sim, Adão deu o nome aos animais e também a Eva deu o nome. Carne de sua carne, osso dos seus ossos. Isso não lembra nada lá da biologia? Qual foi a Dolly, a primeira ovelhinha a ser feita? Da costela, do tecido hematopoético, daquele tecido dos blastos, dos primeiros, daquele tecido capaz de reproduzir a todos os outros que nós temos nos nossos ossos longos. Foi dali que Deus tirou a capacidade de fazer. Ele poderia ter feito com a sua própria voz, como fez todos os animais, ou feito um outro boneco, como fez Adão do pó da terra. Ele fez do barro e formou Adão, esculpiu, mas ele preferiu fazer do cromossoma XY. Isso também não te diz nada? Ora, da mulher não poderia ter surgido o homem, porque a mulher tem 2 cromossomos X. Não é possível, a não ser fazendo um corte no X, fazer um Y. Mas do homem XY foi possível fazer XX, a mulher. Isso também nos diz alguma coisa de que Deus é um grande cientista, muito poderoso, capaz de todas as coisas, mas que não ouvida as suas próprias leis da natureza. Ele também é o pai da ciência, é o sabedor de todas as coisas. E a Bíblia não é apenas um livro para contexto de crentes. Eu desafio os ateus a perceberem na Bíblia a história da humanidade, a ciência que vem revelada, o primeiro ser que foi criado a partir de outro. Né? Aqui nós não estamos falando de geração espontânea, mas do cuidado de Deus em multiplicar os seres. Estamos falando de nomes científicos aos animais. Estamos falando de tudo aquilo que são regras para a ciência. Lugares, como Isaías vai falando aqui, na história de hoje de Isaías, nós temos o contexto lá na Babilônia. Era uma profecia de Isaías para o reino da Babilônia que vinha dominando o mundo e ia dominar Israel, Judá. E então o profeta advertiu sobre a soberba de Nabucodonosor, onde daria esse lugar. Mas essa história também é do passado, é lá de Satanás, porque Babilônia também representa a confusão espiritual, a confusão de ideias trazida por Satanás, a confusão sobre a origem do pecado, a origem de todo mal, mas principalmente o fim dessa história de pecado e de erro. No verso 27 e 25, nós lemos o seguinte: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. É o verso 24 e 25. O que mais de científico tem nisso aqui? Por essa razão o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quanto mais as pessoas convivem junto, o casalzinho vai ficando mais parecido, tanto em atos como fisionomicamente. Já é possível reconhecer alguém, esposo de determinada mulher, ou a mulher daquele varão, pelos hábitos, pelos costumes, pelo jeito de falar. E mais, a biologia explica que há certos cruzamentos de genes. A carne passa a ser uma só carne em muito mais aspectos, porque o maior órgão do nosso corpo é feito de bactérias. Nós temos muitas em todas as partes do corpo e elas nos formam, inclusive influenciam na forma de pensar.
E é no beijo, é no sexo, é no toque, é no carinho, é no dormir juntos que essas bactérias também se tornam comuns aos seres. É a epigenética, é Deus cuidando de que o cumprimento da sua palavra serão um e somos realmente cada vez mais semelhantes uns aos outros. A nossa lição, então, brincando de Deus, ela traz como verso o fim do mal. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha, 720 anos antes de Cristo, Isaías estava dizendo isso sobre os babilônios que iriam vencer o Egito, a Assíria, toda aquela situação, dominar sobre Israel. Mas fala também de Satanás antes da origem do mundo, a sua soberba. Mas fala também sobre os nossos dias, quando Cristo vai vencer o mal. Ele está vindo, e essa profecia, essa outra aplicação dessa mesma profecia, vem para nos confortar. Temos a lição de estudo dessa semana, Isaías 13, 14, 24, 25, 26 e 27. É o resumo de tudo isso que nós estamos trazendo numa breve pincelada. Entre outras coisas, examinaremos a origem do orgulho e da exaltação própria, os dois pecados verdadeiramente originais. Então, quais são os dois pecados originais e de onde eu tirei essa ideia de que o pecado original é o orgulho, a vaidade, que conduz o homem às maiores infâmias? O orgulho, a vaidade, levam ao querer, levam ao tomar, ao roubo, ao assassínio. Lembra do Caim? Primeiro assassinato, a inveja. O seu orgulho não permitia que ele atendesse ao sacrifício conforme os prenúncios de Deus, o comando de Deus. E Deus chegou a argumentar: se por acaso você não fizer como Abel, também não atenderei, também não abençoarei, não receberei o teu sacrifício. Mas não, ele se manteve afastado do Senhor, na teimosia. O orgulho fez com que ele caminhasse. E Eva, a primeira que levou ao pecado: sereis semelhante ao Altíssimo, conhecereis o bem e o mal. Ela que já era semelhante ao Altíssimo, porque Deus o havia feito conforme a sua imagem e semelhança, quis mais, quis ser semelhante a Deus, inclusive no conhecimento do mal que Deus tinha, pois já tinha conhecido o mal lá nos céus, porque Satanás havia se pervertido, aquele anjo amado do Senhor, Lúcifer, se tornara no inimigo capital nosso e do nosso Deus. Então Deus conhecia o mal, sim, porque tinha visto o mal, não só apenas porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, o fim desde o princípio, ele conhece o futuro, mas principalmente porque ele sentiu a perda dos seus anjos. 1/3 dos anjos seguiram o mal, e todos eles ambicionam ser mais do que são. Todos quiseram o lugar de Deus nos céus. Quer ver a prova? Nós temos aqui, então, a prova registrada pelo próprio Isaías, no capítulo 14. Leio, bom seria o capítulo todo, mas vou ler dos versos 10 e seguintes. Todos responderão e lhe dirão, aqui está aplicando, vamos lembrar, nos céus, quando Satanás se transformou no diabo, quando Lúcifer se transformou no diabo, afrontando a Deus, querendo o lugar de Deus nos céus, brincando de Deus. Está falando quando Nabucodonosor brincou de Deus e adquiriu uma doença até hoje conhecida, muito rara. Pelos cresceram em forma de penas, as unhas cresceram e ele foi pastar. O rei de todo o mundo foi pastar com os animais. Pois Deus usa desses remédios para nos curar. Remédio amargo, dolorido, muitas vezes sofremos na vida injustiças, injúrias, sofremos a dor, sofremos doença. De tudo isso podemos tirar lição para podermos nos aproximar mais do nosso Criador. Todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós? Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Satanás, Lúcifer, que tocava as liras, as harpas nos céus em louvor a Deus, agora a sua cama era de vermes no céu, no inferno, o lugar onde ele habita e onde quer levar você também e a mim também. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Já expliquei nos programas anteriores que atirado à terra, a palavra original atirado, quer dizer defecado, lançado, vomitado, sem direção, atirado para o abismo, atirado para o Sheol, e ele foi atraído para a terra, segundo o que explica aqui. Você dizia,
no seu coração. Verso 13. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus são os outros anjos, os outros seres, as estrelas, conforme diz a palavra de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto e elevado no Monte Santo. O Monte da Assembleia é o lugar onde Deus recebe os habitantes de todos os planetas, de todos os mundos, os anjos, e forma ali os seus concílios, conforme explica lá no livro de Jó, que nós pervertemos, Satanás perverteu o concílio de Deus lá nos céus. Eu me assentarei no Monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei ao mais alto das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Olha, o orgulho queria ser semelhante a Deus. Mas às profundezas dos solos você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admirar-se-ão da sua situação e o seu respeito ponderarão. É esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto que conquistou cidades e não se deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Aqui vemos Nabucodonosor, um rei poderoso com esses atributos. Pois, quando seguimos no nosso caminho, muitas vezes o orgulho, a vaidade também faz com que nós tropecemos e, em vez de subir, caiamos no inferno. Nós temos, portanto, a iluminação da palavra de Deus a guiar. As advertências foram dadas ao povo de Israel, foram dadas também a Nabucodonosor, são dadas a nós, foi dada a advertência também aos anjos dos céus, tanto que metade dos anjos que estavam seguindo junto a Satanás, apenas 1/3 continuou nesse caminho, o resto se converteu. E por isso o céu os aguarda, já estão julgados, são os príncipes do inferno. Você e eu estamos num mundo onde há trevas e luz e devemos escolher seguir em caminhos onde a nossa convicção possa nos guiar e não o nosso orgulho. Onde a convicção vinda das palavras de Deus, da guia do Santo Espírito e não do eu acho, do assim do Senhor e não do que diz a serpente. Que Deus te guarde e te ilumine em todos os seus caminhos. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Um pouquinho antes, 5 minutos vem Entende, e daqui a pouco crede em seus profetas. A bênção vem com certeza quando nós seguimos no caminho do Pai. Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos.